Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Boa tarde a todos. Uma alegria imensa poder cooperar mais uma vez nesse evento que tem sido um marco para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Esse evento que tem marcado a minha vida, minha história, e para nós é honroso demais poder participar de mais uma edição, Hoje, pela primeira vez no Dia com Deus, mas já falei, pela misericórdia do Senhor, no Vigilhão celebrar, e para mim é uma honra. Pastor Joel, obrigado, Deus abençoe o Senhor. Pastor Felipe, obrigado pela paciência, obrigado por nos entender e nos permitir participar mais uma vez desse evento. Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. A todos os amigos príncipes que aqui estão no altar, Deus em Cristo abençoe a todos. Eu estou acompanhado da minha digna esposa Flávia Frazão, a minha vida. Deus abençoe, o amor da minha vida, Deus abençoe. Eu quero também transmitir um abraço da minha igreja, amém? E estão nos assistindo nessa hora, aos meus pastores, pastor Carlos Alberto Souza, minha pastora Marta Pompeu, a todo o ministério Amar, que fica ali em Queimados, nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 17, Lucas, capítulo 17, verso 11. Pastor Alexandre também, Deus abençoe, que é o anfitrião, servo do Senhor, que sempre nos recebe tão bem. Deus abençoe ao pastor Alexandre e toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 17, verso 11. Quantos acharam, diga: eu amo a palavra. Glória a Deus. A minha tradução diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus por Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, lhe agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde então estão, pois, os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta e vai, a tua fé te salvou. E você diz amém. Glória a Deus. O amigo da sonoplastia, se puder, está dando uma microfoniazinha aqui em cima, se você puder nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto em questão é um texto que fala ao meu coração, e é um texto que muito tem me acompanhado nesses dias. O Senhor está na sua cruzada de milagre. O ministério de Cristo é muito curto naquilo que tange a tempo, porém extensivo em milagres, a ponto de João dizer que, se fosse catalogar ou escrever os milagres que o Senhor operava, em livros não caberiam na terra. E entre os milagres está intrínseco esse, aonde o Senhor cura 10 leprosos. Perceba que o texto diz que ele está passando entre 2 aldeias, indo de caminho a Jerusalém. Ele passa por Samaria e por Galiléia. Passando entre essas 2 aldeias, de forma oculta, de forma intrínseca, o texto revela a nós que ali existe aquilo que conhecemos como arraial dos impuros, dos imundos ou dos leprosos, aonde ficavam retidos aqueles que tinham na sua epiderme uma enfermidade. Não tendo ainda a ciência, o avanço que tem hoje, quase que todas as doenças de pele eram conhecidas, catalogadas como a lepra. Logo, esses homens então deveriam estar reclusos nesse ambiente até que a pele fosse sarada, sanada. Levítico capítulo 13 e capítulo 14 fala a respeito da lei do leprosário, ou daqueles que tinham
a sua enfermidade, a lepra na sua epiderme, na sua pele. O texto diz em Levítico 13:14 que um leproso, após ser curado, deveria apresentar-se então ao sacerdote, levando consigo na primeira instância 2 aves, para que uma pudesse ser imolada, a outra deveria ser solta. Aspergia o sangue então sobre a cabeça do ex-leproso, e o texto diz que colocavam azeite na ponta do polegar direito da mão, polegar direito do pé, aspergia sangue sobre a cabeça do ex-enfermo e mandava que ele voltasse cerca de 8 dias após. E na segunda instância então traria 2 cordeiros, um seria imolado, o outro seria livre, para que pudesse mais uma vez aspergir sangue sobre a cabeça daquele que tinha a enfermidade. O texto diz então que depois de ser observado por 8, 9 dias, o leproso ou o ex-leproso tinha a liberdade de viver em convívio social e convívio familiar. O texto diz que Jesus, observando os leprosos, observando Jesus passando nesse ambiente, o texto diz que eles vão verbalizar a sua dor, gritando: Jesus, olha para nós. Perceba que os leprosos me ensinam nos trazem alguns ensinamentos que eu quero compartilhar aos irmãos nessa tarde, aos nossos corações. Primeiro ensinamento que os leprosos deixam para nós é que aquele que está passando próximo ao leprosário não pode entrar no mesmo, mas de longe passando, os leprosos observando os leprosos, que aquele que passa por onde passa, cego enxerga, aquele que passa por onde passa, surdo ouve, aquele que passa por onde passa, mudo fala, aquele que passa por onde passa, paralítico volta a andar. Eles vão então observar que tem uma oportunidade, e a oportunidade é de ter a vida mudada, a vida transformada, a vida restaurada, através daquele que está passando no ambiente. Perceba que Jesus não vai até eles, ele só passa próximo. Aí os leprosos observam o que ele está passando e resolvem gritar, e o grito dos 10 é: Jesus, mestre, olha para nós. O primeiro ensinamento então é a observação dos leprosos naquele que está passando, entendendo que oportunidade, senhoras e senhores, é coisa única. Existem oportunidades que vêm e nunca mais voltam, existem oportunidades que só teremos uma só vez, e os leprosos então me ensinam a aproveitar a oportunidade que a nós foi facultada. Talvez Jesus nunca mais passaria próximo a esse ambiente. Aí os leprosos entendem então, já que ele passa agora, eu grito e peço socorro a ele nesse momento. Gritando os leprosos, entendendo que oportunidade é coisa única, eles não deixam passar a única que tem. Assim como oportunidade é coisa única, culto também é único. Haverão outros dias com Deus, mas igual a esse nunca mais haverá. Haverão dias mais avivados, mais contidos, com batismo, sem batismo, com renovo, sem renovo, mas um culto igual a esse nunca mais haverá. Se culto e oportunidade são coisas únicas, eu preciso aproveitar o hoje que o Senhor me facultou, porque quem sabe é hoje que Ele muda a minha história, quem sabe é hoje que Ele muda a minha vida, quem sabe é hoje que Ele transforma a minha casa, quem sabe nessa oportunidade dada a nós, Ele pode mudar a minha trajetória. Os leprosos estão nos ensinando o quê? Que a minha deficiência, a minha limitação, a minha pequenez, a minha miserabilidade humana não atrapalha o poder daquele que passa. Não é a minha doença que consegue parar, obstacular, impedir o poder daquele que passa. Mesmo doente, ele continua sendo o mesmo. A doença é minha, o processo é meu, a demanda é minha, mas aquele que passa continua sendo poderoso para mudar história. Logo, é os leprosos nos ensinando o seguinte: esse que está passando pode mudar, então eu aproveitarei a minha oportunidade. Eu queria que você convidasse esse irmão para participar e dissesse para
Ele: talvez hoje é o teu dia. Diga para Ele, diga: talvez essa tarde é a tarde da tua vitória. Diga: vem para o culto, porque talvez nesse momento é a hora que o céu está olhando para a tua história e dizendo: a oportunidade é hoje, o dia é hoje, o momento é agora. Ou você aproveita hoje, ou espera o próximo dia com Deus, o próximo culto. Mas eu não sei você, já que eu cheguei aqui, eu aproveitarei a oportunidade que me foi facultada. Eu gritarei: Senhor, olha para a minha história. Aleluia. Os leprosos precisam aproveitar a oportunidade, e o grito é: olha para mim. Não, o grito dos leprosos, pastor Cristiano, é: olha para nós. Por que olha para nós, Frazão? Porque culto no individual funciona, mas no coletivo é mais intenso, no coletivo é mais forte, no coletivo é melhor. Os leprosos gritam: olha para nós. Pastor Malaquias ensinando a gente a entender que se eu grito olha para mim, o céu atende a minha casa, mas se eu gritar olha para nós, Deus atende o coletivo. E eu não sei se você pega, mas é o céu nos ensinando que no coletivo tudo fica mais fácil, porque se um gritar aqui, o outro gritar lá, outro levantar a mão ali, Deus entra no ambiente, muda a casa e transforma a história. Então eu te peço, só essa vez, pegue na mão desse irmão, pegue na mão dessa irmã, pegue na mão da amiguinha aí, pegue na mão da amiguinha e diga: se depender de mim. Diga: se depender de mim, a tua cura chega hoje. Diga: se depender de mim, o teu milagre chega hoje. Diga: se depender de mim, a porta para você abre hoje. Diga: se depender de mim, esta causa é resolvida hoje. Porque eu não vim gritar olha para mim, eu vim gritar olha para nós, e Deus nos atenderá. Olha para nós. Perceba que se um gritar olha para mim, o céu para, mas se ele gritar olha para nós, Deus atende quem gritou e atende quem está de boca fechada. Porque tem cultos que a gente não tem força para gritar, tem momentos que a gente não tem força para clamar, tem momentos que a gente não tem voz para verbalizar a nossa necessidade. Mas os leprosos me ensinam a cultuar de forma coletiva e dizer olha para mim, não é olha para nós. Sabe o que os leprosos me ensinam? Se eu gritar hoje por você, amanhã você grita por mim. Mas sem vitória ninguém fica. Não, você dormiu. É o céu dizendo: porque se um gritar aqui, o outro gritar lá, eu entenderei a sua necessidade. Aleluia. Eu sei que tem dia que você está mal, está quebrado, está para baixo, e o céu te trouxe para dizer: eu entendo a tua dor, entendo o teu sofrimento, mas tem alguém do teu lado com força para gritar por você. E se depender do céu, hoje o céu muda a tua história. Então o grito hoje é: olha para nós. No individual funciona, mas no coletivo sempre será mais intenso. Perceba que tem 9 judeus e um tido como samaritano. Os samaritanos, você sabe melhor do que eu, não comungavam com os judeus. Guerras políticas, religiosas, onde adorar, onde não adorar. Os samaritanos prevaricaram contra o Senhor, desviaram, se deitaram com mulheres estrangeiras. Mas os judeus são tidos como os santos perfeitos, e tem os samaritanos como cães. Mas perceba o seguinte: na hora da dor, grita todo mundo junto. Grita judeu e grita samaritano. E sabe o que o texto me ensina? E eu preciso que você pegue isso aqui. É que na dor não tem preto, branco, pobre, alto, baixo. Porque a dor, pastor Joel, tem o poder de nivelar os homens. A dor nivela as patentes. Na dor não tem quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro. A dor todo mundo grita junto. Perceba que nesse ambiente tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem pouco dinheiro, mas devido à dor, os processos, está todo mundo no mesmo ambiente no dia com Deus para gritar. E o grito é: olha para nós. Eu preciso de um milagre, eu preciso da resposta. A dor tem o poder de nivelar as patentes. É por isso que eles gritam todos de uma só voz: Jesus, mestre, olha para nós. E Jesus, parando, diz o texto, não podendo ir até eles, vai dizer: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Sabe o que é interessante? Jesus não vai até eles, mas atende o grito do seu clamor. Jesus não pode direcionar-se aos leprosos, mas ouve o grito dos leprosos e libera uma palavra de vitória. A palavra é: vai, ou vão, como queira. E faz o que? Mostrem-se aos sacerdotes. É Jesus dizendo: cumpra a lei, cumpra o rito de Levítico 13, 14. E indo os 10 para mostrar-se aos sacerdotes, o texto é lindo e claro e diz que indo eles foram purificados. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus manda os 10 ir, e enquanto eles vão, o texto nos dá base para entender que a cura não havia chegado. Eles estão saindo do ambiente da dor, mas ainda com a enfermidade. Olhando para a pele, ainda vê a lepra. Olhando para a pele, ainda vê a enfermidade. Olhando para a pele, ainda vê a deficiência. Olhando para a pele, ainda vê a limitação. E como é que vai apresentar-se ao sacerdote se ainda tem a pele com feridas, ainda está com a pele pulgando? Sabe o que os leprosos me ensinam? O seguinte: Jesus mandou me apresentar, enxergando ainda a possibilidade de melhora, mas a melhora não chegou, mas eu vou. Por que você vai, leproso? Porque eu não vivo baseado por aquilo que vejo. Porque se eu olhar para a pele eu paro, se eu olhar para o momento eu paro, se eu olhar para a chuva eu paro, se eu olhar para a situação eu paro, se eu olhar para a situação econômica do país eu paro, se eu olhar para o nosso governo corrompido eu não avanço, mas eu vou andar baseado na palavra liberada. Quem se baseia na palavra não olha para o tempo, não olha para a chuva, não olha para a tempestade, não olha para o revés da vida, vai acreditando que aquele que em nós começou a boa obra e liberou a palavra é fiel para terminá-la, melhorá-la, aperfeiçoá-la até o dia da vida de Cristo Jesus. Eu não sei se você pega, mas eu vim com a palavra para alguém, e a palavra é: mesmo sem ver possibilidade, assim diz o Senhor, movimenta, anda, sai do lugar da inércia, sai do lugar da desonra. Sabe o que os leprosos estão me ensinando? Se eu olhar para o processo, eu paro. Se eu olhar para a minha vida, eu não avanço. Se eu olhar para o que eu estou vivendo, eu fico aqui no mesmo lugar. Só que o céu te trouxe esse dia para dizer: se tu não reagir hoje, amanhã você chora pelo mesmo processo. O céu não tem prazer, o céu não é complacente, o céu não compactua com vitimismo. Deus odeia vítimas, mas ama quem tem desejo de mudança. Eu não sei se você veio para esse ambiente para se vitimizar e dizer: enquanto a porta não abrir, eu não saio do lugar. Deus te trouxe aqui para gritar: sai do lugar que a porta abre. Enquanto Deus não fizer, eu não me mexo. Deus te trouxe aqui para dizer: se mexe que eu vou fazendo a obra. Frazão não sei não pregar. Eu vim dizer para alguém: movimenta, sai desse lugar de dor. Ou você reage, ou você reage, ou você muda, ou então amanhã o ambiente é o mesmo da dor. Movimenta, movimenta, movimenta. Comaravacenda no remaracé, no catatacendaraia. Eu vim dizer para alguém: ou reage hoje, ou amanhã é a mesma dor. Ou reage hoje, ou amanhã é o mesmo leprosário. Ou reage hoje, ou amanhã é a mesma história. Mas quem veio reagir, levante a mão. Levante a mão e não baixe. Levante a mão e não baixe. Assim diz o Senhor: para quem tem desejo de mudança, eu te dou força, resistência, resiliência, maturidade. Eu seguro na tua mão agora e diz: vambora, vambora. Movimenta, 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 movimenta no glória, no aleluia, na língua estranha. Abre a boca. Terra Noremaracé,
Jocavarúcia, Eminda Canda Catá. Dia com Deus é tudo ou nada. Ou eu entro para vencer, ou eu volto para casa. Mas já que eu vim, eu vou para a guerra. Eu vou para. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Se aguenta, vamos embora. Se aguenta, levante a mão e reage. Reage, diz para essa dor: por você eu não sofro mais. Eu vou sair do lugar que limita a minha visão. Sai. Sai, 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 reage, reage, sai desse ambiente, acredita. Uraçanda, Colemaraia. Deus não tem prazer em vítimas. Deus ama os decididos a mudar de história. Eu não vou voltar para casa chorando pelas mesmas dores. Eu saio desse dia com Deus com vitória, com vitória, com vitória. O grito é: vão ou vai, e mostrem-se aos sacerdotes. E indo eles, olhe para cá, e indo eles, escuta, e indo eles, ficando parado não, e indo eles, permanecendo no lugar da dor, não, e indo eles, a escolha é tua, ou permanece ou vai. E indo eles foram todos purificados. Existe uma frase que um amigo meu, grande pregador e ensinador, Diácono Fernando Duarte, diz o seguinte: o sucesso te aguarda no caminho. E corrobora com esse texto porque diz: se eu ficar parado eu não alcanço, mas no caminho o sucesso me espera. Sabe qual é o problema? É que tem gente que é porta aberta, mas não se mexe. Há estendido o seguinte: tem gente que é insensato, porque quer ter mudança, mas continua fazendo as mesmas coisas. Insensatez é querer mudança, fazendo as mesmas coisas. É o céu dizendo: muda hoje a trajetória, muda hoje o discurso, muda hoje a oração, muda hoje a atitude. Reage pelo amor de Deus, age pelo amor do céu, carreia pela tua vida. O maior necessitado hoje é você, o maior interessado hoje é você. Ou você reage, ou amanhã a dor te espera no mesmo lugar. Eles estão indo e eu corro para caminhar para o final. E indo eles foram purificados. Pensamento meu, e se eu tivesse voz para cantar, eu cantaria o seguinte: e vão os leprosos saírem do leprosário, com dor, ferida, com chagas, mas cantando o seguinte, Cristiano: o vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Leproso, ó, eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego eu vou adorar. Posso estar caído, depressivo, com lepra, machucado, desempregado, mas caído eu não vou ficar, porque eu sei que esse tempo vai passar. Eu vim dizer para alguém nessa noite: se é resiliente, reage. Se é resiliente, adora, porque enquanto você adora, Deus vai curando as tuas dores, arrancando. Olha aí, olha aí. Vem alguém para reagir, levanta a mão. Se vem alguém para reagir, abre a boca. Sai desse ambiente da dor. E indo eles, foram purificados. Sabe o que é interessante? É que um olha para o outro, pois não tem naquele local deserto. No ambiente que habitavam não tinha espelhos. Então um observa o olho e percebe que estão curados. E indo eles perceberam que foram purificados. A aplicação simples para o versículo é a seguinte: se parar continua. Parece redundante, mas se parar continua. Continua o quê? Continua enfermo, continua com dor, continua sofrendo, continua gemendo,
continua reclamando, mas se movimentar, Deus vai na frente, já diz Cassiane, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Os leprosos estão indo de caminho à casa sacerdotal para apresentar-se ao sacerdote. Enquanto vão, são purificados, são curados, são limpos, lapidados pelo céu. Observam que estão curados. Um dos 10, a saber, o samaritano, diz o seguinte: vocês podem ir, mas eu vou voltar. Porque sendo eles samaritanos, não comungavam com os judeus, então não tinha acesso à sinagoga, não podia entrar para apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote diria: eu não vou te examinar. Porque tem sacerdotes que é assim, alcança locais tão altos, que não quer ter contato com o samaritano. Deixa isso para outro dia. Tem gente que chega tão longe, que não quer estar perto mais de quem é pequeno. Então quem é pequeno volta para exercer gratidão a quem liberou a palavra, a saber, Jesus. Eu amo o versículo 15, e o verso 15 diz que aquele que voltou dando glória a Deus em alta voz. Esse cara seria meu parceiro de culto. Eu respeito os mais contidos na fé, só que esse cara é do grito, e eu também sou do grito. Ele não volta verbalizando a sua vitória. Aleluia, glória a Deus. O verso 15 diz que esse que volta no glória a Deus em alta voz, como quem diz: a minha vida mudou, eu não posso voltar dando glória a Deus de forma baixa ou xoxa. Vou voltar exalando, gritando e exaltando aquele que me curou. Esse cara está voltando, e é normal, segundo a cultura judaica, 100 passos de distância entre um são e o enfermo. É mínimo 100 passos de distância. Esse que volta tem que voltar verbalizando a derrota, a dor. A mão direita no lábio superior, a mão esquerda batendo no peito, dizendo: leproso, leproso, levar o leproso, para que pudesse abrir espaço para o leproso passar. Só que pensamento meu, e não fere a exegese do texto, não é forçar a barra. Esse cara voltando, eu conjecturo, imagino alguém na cidade, pastor Joel, observando e dizendo: com certeza esse que volta é um dos leprosos, porque de longe dá para perceber pela roupa, pelo jeito de andar, é um dos leprosos. Só que esse que volta, alguém está esperando ele voltar gritando a sua dor. Alguém está sentado esperando, dizendo: daqui a pouco ele vai verbalizar dizendo: eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. Só que o texto me ensina que esse cara volta quebrando a expectativa de alguém ao seu respeito. Porque quem esperou ele voltar para casa gritando leproso, vai te ver voltando do dia com Deus, não gritando derrota, mas gritando glória ao nome do Senhor. Esse que volta, voltou dando glória a Deus em alta voz, exercendo gratidão. É o céu dizendo: a sua volta revela como você saiu acreditando. Porque ele sai dizendo: se eu for lá para apresentar-se, eu voltarei curado. Ele está voltando acreditando que a cura já havia chegado. Então ele volta dando glória a Deus em alta voz, dizendo glória, e a cidade observando, esperando ele gritar a dor. Só que ele volta verbalizando a sua vitória. Diga para alguém: você não volta para casa hoje reclamando. Diga para alguém: você não volta para casa hoje lamuriando. Você vai voltar dando glória ao nome do Senhor. Chega ele aos pés de Jesus, e eu encerro. E chegando-se aos pés de Jesus, prostrou-se e adorou. O texto diz que ele exerce gratidão aos pés de Cristo. Jesus pergunta, a pergunta clássica é: não foram 10 os curados? Onde estão, pois, os 9? Só voltou esse estrangeiro, a saber, o samaritano, para dar glória a Deus? Só voltou ele. Pensamento meu, mente pequena de um pregador pequeno. Esse cara está aos pés de Jesus, enquanto os outros 9 estão indo lá para exercer gratidão aos sacerdotes. Só que ele não vai ao sacerdote. Esse que volta vai até o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. E a ideia e o pensamento é: eu sei que eu deveria apresentar-se ao sacerdote, levar as pombas, depois de 8 dias levar o cordeiro. Só que esse que volta não tem a necessidade de trazer cordeiro, porque ele está aos pés do Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Esse que volta não precisa mais de sangue sobre a cabeça, porque alguns dias depois Jesus verteria o seu sangue no Calvário sobre toda a humanidade. Esse que volta não precisaria esperar mais 8 dias para ser apresentado. No mesmo dia Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, você está limpo desse mal. Os 9 precisaram esperar 8 dias para voltar para casa, segundo a lei de Moisés. Mas quem voltou para exercer gratidão, no mesmo dia Jesus disse: vai para casa, vai para casa, vai para casa, a tua fé te salvou. Frazão, qual é a aplicação final? Lá vai, a gratidão antecipa a bênção. Quem é grato viu o milagre antes do tempo. Todo grato experimenta a boa mão de Deus antes do momento. Alguém vai dizer: por que a porta abriu? Por que aconteceu? Todo grato viverá pelo menos um degrau acima de quem não sabe exercer gratidão. Eu vim dizer para alguém nessa noite, nessa tarde: seja grato, seja grato, seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Encerrei. Esse que volta no mesmo dia, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Diga para alguém, eu encerro agora, diga para alguém: o céu, melhora isso, está feio e fraco, diga: o céu te fará experimentar coisas poderosas. Diga para ele: se prepara. Diga: porque pela tua gratidão existe uma bênção sendo antecipada. Diga: se prepara. Para quem é grato tem bênção antecipada. Diga: se prepara. Não vai precisar de 8 dias. É hoje. Jesus diz: vai, 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 porque a bênção é tua. A tua fé te salvou. O milagre chegou. A porta abriu. E se recebe essa palavra, levante a mão e exalta o nome daquele que libera a glória para a tua história, que abre a porta para a tua vida, que muda a tua trajetória. É hoje que a bênção te alcança. Se recebe, adora e aplauda o nome daquele que é poderoso para curar. Isso, exerça a gratidão. Aplaude, dê glória, aplauda e receba hoje a porta aberta. O milagre para a tua história. Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus.